Oi, gente, Ana Tavolucci aqui, da página Rainha de Paus. Como eu prometi para vocês, eu trouxe hoje a review do livro Rituais de Magia com Tarô, do Claudinei Prieto. É uma edição feita pela editora Alfabeto, uma edição feita em 2021, bem recente, saidinha do forno. E é uma edição, é um livro de um pouquinho mais de 700 páginas, ou seja, é trabalho para bastante tempo. E eu trouxe para vocês aqui a forma como eu gosto também de estudar e separar o livro, usando esses post-its assim, coloridinhos, onde eu vou escrevendo as palavras-chave de onde está o quê. Porque, né, um livro de 700 páginas, um pouquinho de ajuda não é sempre bem-vinda. Bom, vou começar um pouquinho falando sobre o próprio Claudinei Prieto. Tem informações sobre ele aqui nas orelhas do livro, né? O principal nome da Wicca no Brasil. E ele tem também um museu de bruxaria, que eu estou doida para ir, by the way, que fica em São Paulo. É o primeiro museu brasileiro de magia e bruxaria e organiza a Mystic Fair Brasil também, que é muito bacana. Bom, então eu vou começar um pouquinho mostrando para vocês o sumário. É um livro muito bem organizado, tá tudo muito certinho, cada assunto no seu lugar. É um livro de fácil acesso, é um livro de fácil compreensão, vocabulário muito tranquilo para entender, não tem grandes dificuldades. Então ele começa falando sobre aqui as origens do tarô, um apanhado muito bom sobre as origens do tarô. Depois eu vou falar um pouquinho no final sobre a bibliografia que ele usou, que é vastíssima e muito importante. Então ele vem falando sobre o tarô e a magia, como funciona a magia com as cartas, a estrutura do tarô, 78 cartas, arcanos maiores e menores, aquela coisa toda. E aí ele vem falando, aí tem essa parte todinha sobre a magia com os arcanos maiores. Depois eu vou mostrar para vocês, eu escolhi a sacerdotisa, que pessoalmente é a carta que eu sempre abro para ver quando eu compro um tarô novo, por exemplo. É uma carta que eu gosto muito, então eu vou mostrar um pouquinho para vocês depois da sacerdotisa. Então ele vem mostrando aqui, deixa eu ver se dá para ver, dá, todos os arcanos maiores. E ele começa falando sobre os menores, né? Vai falando sobre os naipes, o uso mágico específico para cada naipe. E depois ele vai separando os menores através da numeração. E dentro da numeração ele cobre os naipes, tá? Vai passando aqui por todos os numerados, as cartas de corte. E ele tem uma sessão interessante sobre consagração do tarô para fazer magias, lembrando sempre que essa discussão da consagração do tarô eu acho bem pessoal. Aqui é uma sessão interessante, onde ele vem ensinando a montar um altar para o seu tarô, e aí ele vai dividir a parte fazendo magia com tarô, onde ele de fato onde ele explica o como fazer, que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vou dar um gostinho só, tá? Só mostrar rapidamente. E aí ele cobre rituais planetários e elementais, jornadas interiores com tarô, assumição, dança com tarô, que é uma sessão bem interessante, eu ainda não li. Mas tanto essa parte de dança quanto postura dos arcanos é muito interessante quando você se coloca na postura de um arcano fisicamente mesmo. Então é bem interessante também a magia das constelações do tarô. Deixa eu trazer ele para cá um pouquinho, trabalhando com o tarô
no mundo dos sonhos. Deixa eu ajeitar direitinho para vocês verem. Magia sexual com tarô. Palavras finais. E no final ele tem um compêndio, que eu até aqui no meu livro botei, ó, como um resumão, que é um resumão mesmo. É o livro todo resumido para você dar aquela checada final, quando você está com um pouquinho de pressa e você precisa só daquela lembrança. A diagramação do livro é muito bonita. Todas as imagens são dentro do padrão Smith-Waite, tá? Todos os arcanos que ele mostra são dentro do padrão Smith-Waite. Aqui a gente tem logo no início, nessa parte sobre as origens do tarô, essa imagem da carta do Papa. E é um livro que tem essa bonita escolha de cores também, interessante. É um livro que ele tem esses tons de azul, que eu achei bem interessante também. E agora eu vou mostrar para vocês, então, a parte propriamente dita, da sacerdotisa. Vou mostrar para vocês. Quando ele traz, então, um arcano maior, ele vai trazendo palavras-chave para cada plano dos arcanos. Fala sobre a representação do arcano em si, da simbologia, da carta. Fala sobre tudo isso. E aí vem uma parte bem importante, que é sobre a significação desse arcano dentro da magia, o uso mágico desse arcano, dá dicas de a qual elemento ele pertence, ervas que podem ser usadas junto desse arcano para chamar essa energia desse arcano, incensos, pedras, né? E ele vem falando também aqui sobre um ritual. Aí ele começa explicando um ritual para você ativar a energia da carta da sacerdotisa. Tem aqui os materiais que você vai precisar e toda a explicação. É de muito fácil compreensão. Não são materiais impossíveis de se conseguirem, até porque ele mesmo fala que a magia tem muito do natural, então são coisas simples da própria natureza. E no final de cada arcano, ele traz uma coisa muito interessante que são os exercícios de conexão com aquele arcano. Então, na sacerdotisa, por exemplo, a gente vai ter 3 exercícios. Um com a prata, um com a pedra da lua e um com a contemplação de um pilar de luz. Dentro da parte dos arcanos menores, ele vai dividir, então, como eu expliquei para vocês, né? Ele vai falar especificamente sobre os naipes, né? Ele primeiro fala sobre os naipes e a magia para o uso mágico de cada um deles. Paus, por exemplo, ele usa bastos, tá? E aí ele vai separar os menores nas cartas em grupamentos numéricos, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a parte do ás. Aqui em cima a gente tem a representação do Smith-Waite, dos ases de todos os naipes, e aí ele vai discorrer sobre esse arcano menor. Eu trouxe para vocês também, para vocês darem uma olhada, a parte toda dos arcanos menores, como o nome diz, é uma parte menor, né? Porque são arcanos que a energia dos maiores é muito mais forte em termos de significação. E aqui eu trouxe a Rainha de Paus para vocês darem uma olhadinha. Ele fala sobre as coisas que a gente pode atrair para a gente usando a Rainha de Paus. E na sessão Fazendo Magia, que é a sessão, digamos, onde a gente vai de fato aprender como faz as coisas todas, ele vem trazendo a preparação, ele vai falando sobre a concentração, consciência,
todos os passos que a gente precisa passar para que a gente possa realizar nossas magias com atenção, com cuidado. Aqui é uma parte que eu gostei especialmente, em que ele fala que magia não é mágica. E isso é uma coisa para a gente pensar, a gente pode depois conversar sobre isso, fica aí para vocês pensarem um pouco. E ele fala também sobre ética na magia do tarô, que é importantíssimo. Então aqui ele vai trazendo uma série de passos importantes para a gente fazer, abrir o círculo mágico, e aqui é de fato o passo a passo de cada ritual que a gente pode fazer com os arcanos. A parte final do livro é toda a bibliografia que ele utilizou para fazer esse livro, e tem nomes importantíssimos aqui, como o Ítalo Calvino. Eu só peguei alguns, tá, gente? Porque são nomes muito importantes para a gente pensar aqui. O Crowley, a Cristina Dorsini, que é a editora do Il Meneghello, lá de Milão. A Mary Greer, ele usa o Kaplan, o Levi, o nosso querido Ney Naif, o Papus, o Robert Place, a Rachel Pollack, assim, dentre um grande número de pessoas importantes, tá? Andrea Vitali, Giordano Berti, o próprio Waite, a Barbara Walker, o Robert Wang e o Wirth. É um livro que eu acho, para quem gosta de tarô e se interessa por magia, é aquela bíbliazinha que você tem que ter na sua casa para que você possa consultar e experimentar. Eu acho que a grande ideia aqui é experimentar, ver o que funciona para você, ver o que não funciona. E isso aqui é trabalho para, sei lá, mais de ano, talvez. Eu gostaria de agradecer muito a vocês que ficaram até agora aqui assistindo esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao livro, é só mandar uma DM. Eu tô estudando ele também, então vamos estudar juntos. Eu vou marcar o Claudinei Prieto e a editora Alfabeto na legenda desse vídeo, para quem quiser começar a seguir, caso não sigam, que eu recomendo fortemente. E é isso por hoje, meus amores. Muito obrigada e até a próxima!